Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com notícias, informações e muitas análises do jogo Flamengo e Sport. O Mengão que simplesmente, galera, passou o carro, atropelou o time do Sport lá na Arena Pernambuco. O Flamengo venceu por 5-1 e o Palmeiras perdeu para o Santos por 1-0 na Vila. Isso quer dizer que o Flamengo é o novo líder do Campeonato Brasileiro. É exatamente isso, o Mengão assumiu a ponta da tabela na reta final. E agora, né, o Flamengo vai ter aí algumas finais pela frente se quiser ser campeão brasileiro de 2025. Haja coração, meus amigos, haja coração. Vamos aqui acompanhar tudo isso. Aproveita, já se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sino e deixa o like. Agora vem comigo e simbora pro vídeo. Mas você tem uma campanha muito ruim, né, Marcelo? Você tem uma campanha de apenas 2 vitórias contra a Grêmio e contra a Corinthians, 1 vitória em casa contra o Corinthians. Então é muito pouco. O rebaixamento do Sport era uma bola cantada. Inclusive o técnico anterior saiu porque teve a coragem de falar que o Sport deveria pensar já em 2026. Foi mal interpretado pela diretoria e agora o Leão vai ter que pensar em tudo para o ano que vem. Vai ter que ter uma reformulação do 1º ao 10º. Já o Flamengo está de vento em popa nessa briga, tanto de brasileiro quanto de Libertadores, contra o mesmo rival, né? Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, ainda tem isso. Flamengo, que faz um primeiro tempo que poderia ter entregado mais. É para se preocupar ou o que aconteceu no segundo tempo já apaga o primeiro tempo do Fla? Bom, era um Flamengo muito descaracterizado, né, Marcela? É que o Flamengo tem um elenco muito bom que permite. Hoje, à exceção do garoto João Vitor na zaga, os demais são todos jogadores experientes e alguns que vieram do banco. Veja só, um time tão desfalcado como hoje contou com uma participação decisiva de jogadores que vieram do banco. Você tem o Cebolinha, tem o Juninho, que faz o gol do desafogo. Então é um elenco muito forte, né? Eu acho que hoje nem dá muito para a gente fazer aquela análise de defeitos e qualidades que o Felipe Luiz costuma até fazer, porque realmente era um Flamengo bem descaracterizado. O que importava hoje era a vitória. E para quem vê o resultado final, na verdade nós tivemos 2 jogos, né? Nós tivemos um jogo do Sport bem, até as expulsões, e aí um Flamengo que soube aproveitar aquele momento que o Sport dá uma virada no fio. A gente mostrou aí o quadro dos últimos jogos em que isso aconteceu, e o Flamengo foi muito bem naquele pedaço do jogo, e no segundo tempo, controlando os nervos, chegou até com naturalidade a uma goleada triste para o Sport Recife, um ano para esquecer. É verdade, é um ano para esquecer. Inclusive, ouvimos os jogadores falando sobre isso e pensando já em 2026. Mas é algo que a diretoria já devia estar mais ou menos se organizando e fazendo esse planejamento. Vamos olhar, então, os lances das expulsões dos jogadores do Sport. Daqui a pouco a gente vai para a Arena de Pernambuco conversar com o Rodrigo Jufo, tá? E aí ele vai vai falar para a gente todos os detalhes, vai inclusive mostrar a torcida do Flamengo, que hoje era a maioria lá na Arena Pernambuco. O torcedor do Sport já tinha abandonado do time já sabendo do rebaixamento. Muito raro na história do Sport Recife, né? Jogar em casa com um time de fora de Pernambuco tendo a sua torcida em minoria. Mas hoje aconteceu, quase 20 mil pagantes. Muito bem, Carlos Eugênio Simons chega aqui no Sport Center e fala pra gente das expulsões. Boa noite, Marcela, Celso, a todos que nos acompanham. O árbitro gaúcho da FIFA, Rafael Klein, apitou Sport e Flamengo em um jogo inusitado, principalmente no primeiro tempo. Foram 7 faltas, 7 cartões amarelos e 2 cartões vermelhos. O do Sport fez 2 faltas passíveis de cartão amarelo, recebeu o segundo, consequentemente o cartão vermelho. E o Ramon, a mesma coisa, também 2 faltas para cartões amarelo, segundo amarelo, consequentemente o cartão vermelho. Ele aplicou a regra com rigor, o Rafael Klein. Muito bem, então tá aí as 2 expulsões. Vamos mostrar o gol do Juninho e uma tela dele, mostrando os números do jogador do Flamengo também, e agora a gente está com os melhores momentos. Bom, mas é um Juninho que faz esse gol do desafogo e é um gol muito importante para ele também, aquele gol
muito importante para o próprio jogador. Olha aí, ele volta a marcar depois de 18 jogos, professor. A última vez tinha sido no dia 3 de abril de 2025, né? Contra o Deportivo Táchira. Então, desde então, 226 dias, 448 minutos, 14 finalizações, 3 no alvo e 6 grandes chances. A bola não entrava. E esses minutos um tanto dispersos, né? O Juninho é um jogador que tem recebido muito poucas chances. Ele tem sido reserva do reserva. Para ele acabar entrando só num jogo como o de hoje mesmo, em que o Flamengo tinha muitos desfalques, e soube aproveitar a oportunidade que teve bem a lá centroavante, né? Uma bola que bate no pé da trave e mais encontra o corpo do Juninho do que o Juninho encontra a bola. Mas estava, olha lá, mas está valendo. Mas a bola entrou. Nessa fase da vida, minha filha. O que vem é lucro. É tudo bem-vindo. E é isso. Ter elenco é isso, né, Marcela? Não é o jogador ideal, não é o jogador dos sonhos da torcida rubro-negra para essa posição, mas num momento como esse, hoje era um jogo, por exemplo, em que o Pedro seria muito importante. O Flamengo não tinha o Pedro, tinha o Bruno Henrique, que também deixou o seu gol numa semana em que ele acabou se livrando de um problema aí de uma maneira bastante polêmica, né? A gente discutiu muito sobre isso. E o Juninho disse presente. E não foi só o Juninho, né? Eu acho que hoje o Everton Cebolinha também entra muito bem no jogo. É outro que na primeira bola que pega resolve, diz por que está entrando. Muito bom, é o lado bom desse momento do Flamengo de tantos desfalques, você saber que tem elenco, que tem gente que você pode contar, pelo menos para uma situação como essa. Não são jogadores hoje titulares absolutos para o Flamengo, mas que hoje foram muito importantes nessa goleada, sim. Pois é, mostrar a força do elenco, né? Vamos ouvir, então, alguns personagens da partida? Vamos lá. A resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi por pessoas, né, jornalistas, a todo tempo falando de uma forma muito pesada, né? Eu vi muito isso, muita raiva, muito ódio dessas pessoas, mas que Deus possa abençoar eles. E a resposta que eu tenho que dar é pro Flamengo, pro nosso torcedor, e é isso que eu vou fazer. Agora, o que eu quero fazer é só jogar futebol e esquecer o que ficou para trás e me preparar cada dia mais, treino por treino, jogo por jogo, para mim chegar no dia 29 bem e conquistar esse título que todos nós queremos, né? Sobre a torcida, não tenho palavras para poder falar aqui. É gratidão eterna por todo o carinho, todo o apoio desde o dia 23 de janeiro de 2019, quando eu cheguei aqui no Flamengo. Ali presente com eles, e fica aqui o meu carinho sempre e a gratidão sempre por todos nós rubro-negro, que a gente possa continuar trilhando essa linda história aqui no Flamengo. O momento ali, quando eu fiz o gol, aí passou milhares de coisas na minha cabeça. Passou minha família, minha tia, que hoje não pode estar aqui, acredito que esteja no céu lá, esteja orgulhosa de mim. Passou muita coisa, não sei nem o que explicar o que passou na minha cabeça lá. O que eu almejo dentro do Flamengo ao longo do ano é estar sempre vestindo a camisa do Flamengo, não importa onde seja e como seja, que quero sim realizar meu sonho no Flamengo, ganhar títulos como profissional. Isso é o sonho de qualquer pessoa da base. Tá aí. São sempre as boas histórias que o futebol nos entrega, e o Douglas Telles é uma delas, né? Ele marcando hoje o menino da base do Flamengo, e é claro que eles chegam com esse sonho de ganhar muitos títulos. O Bruno Henrique falando sobre a resposta que ele precisa dar em campo, e é isso que ele precisa, assim. Eu tenho certeza que ele está muito aliviado, foram momentos muito difíceis, o culpado foi apenas ele, e ele precisa também ter essa clareza e essa ideia na cabeça. É isso. O Bruno Henrique dentro de campo não se discute. Jogador utilíssimo, um jogador de várias valências diferentes, né? Jogando mesmo a contragosto de centroavante, um jogador que tem um bom cabeceio, que tem uma boa participação, já não tem o arranque de outros tempos, ainda um pouco magoado,
talvez, com as ofensas eu concordo com ele, porque foi uma questão muito polarizada, né, Marcelo? Até porque envolve Flamengo e Palmeiras, aí começam aquelas comparações, por que o tribunal, no meu caso, julga assim, e no caso do outro, julga de outro jeito, mas o fato é que não foi uma condição normal, não foi uma situação normal. Claro que não. Uma situação que envolveu até questões éticas para a gente discutir daqui para frente no futebol. Com tantas questões envolvendo apostas, essa questão dos amarelos que você toma de propósito, e é verdade, não foi só o Bruno Henrique, não é só o Flamengo que faz isso, mas todo mundo que faz está errado. Isso é uma disputa esportiva. E na medida em que essa informação acabou vazando, foi essa grande bola de neve que, infelizmente, eu digo infelizmente, porque a gente quer ver, é o Bruno Henrique em campo mesmo, e todos esses jogadores em campo, claro, e não envolvidos nesse tipo de polêmica, né? Eu acho que ele deu até sorte se você comparar com o primeiro julgamento, né? Verdade. Ele ia pegar um gancho bem pesado. É verdade, eram 12 jogos, né? E 12 jogos pensando em manipulação de resultado e partindo do princípio que tudo que você faz dentro de campo que não seja natural do jogo é manipulação de resultado, sim, 100 mil reais não é absolutamente nada para o Bruno Henrique ou para o Flamengo ou quem quer que seja que vai pagar essa multa, e foi essa a punição ao Bruno Henrique. Foi absolvido, né? No final das contas, na prática foi. Na prática, uma saiu bem barato. Vamos para a Arena de Pernambuco, vamos conversar com o Rodrigo Jufo. Ele estava acompanhando a entrevista coletiva do Felipe Luiz. Ele vai trazer, então, como foi que o Felipe viu essa vitória em cima do Sport. Fala, Jufo, tudo bem? Bem-vindo ao Sport Center. Boa noite para você, Marcela, todos os amigos ligadinhos aí no Sport Center. Seguimos aqui na Arena Pernambuco, ouvimos o personagem do jogo, como vocês puderam ouvir aí ao vivo, o Bruno Henrique bastante aliviado, né? Eu acho que essa é a palavra que resume bem o Flamengo nessa noite, alívio. Bruno Henrique aliviado por fazer esse gol, por voltar a jogar sem essa pressão do julgamento no STJD, e também todo o elenco por conseguir essa virada num roteiro, digamos que maluco, né? O Flamengo saiu atrás, o Felipe Luiz voltou a ficar muito preocupado com a pressão, mesmo não estava conseguindo encaixar no time do Sport, e aí estava sofrendo alguns ataques perigosos, como o próprio gol do Pablo, também uma outra jogada do Léo Pereira ali pela esquerda, conseguiu um drible no Emerson Royal, estava levando bastante perigo o Sport pelo setor esquerdo. Então o Felipe Luiz bastante preocupado com esse momento, com a falta de treinamentos, teve essa semana cheia para treinar, mas ainda assim precisando de mais ajustes, mas agora já tem um Fla-Flu na quarta-feira, poucos dias de descanso, os desfalques seguem, jogadores convocados, então o Flamengo sai com um alívio desse jogo por estar perdendo. Vem a expulsão do Matheus Alexandre, o Flamengo consegue um gol logo em seguida com o Luiz Araújo, e aí depois a segunda expulsão, tudo isso no intervalo com menos de 10 minutos ali de intervalo no primeiro tempo. Aí na segunda etapa, Felipe Luiz tirou o zagueiro João Vitor, que estava fazendo um jogo como titular, já que o Danilo está com a seleção brasileira e o Léo Ortiz não se recuperou a tempo. Ele entrou ao lado do Léo Pereira, bastante nervoso, não conseguiu se adaptar também ao jogo. Acho que o próprio Flamengo não esperava que o Sport fosse marcar tão em cima, tão pressão, e o João Vitor acabou não conseguindo fazer uma boa partida, perdeu a bola no primeiro gol do Sport. E aí no intervalo, com 2 jogadores a mais, o Felipe Luiz saca o garoto da zaga, recua o Emerson Royal um pouco, fazendo ali ele ao lado do Léo Pereira, mas como era um ataque contra a defesa, praticamente o Flamengo inteiro no último terço do campo, né, na área do Sport, só o Rossi no meio de campo, então o Léo Pereira acabou sendo o último volante ali, quem distribuía a bola para os lados para encontrar espaço, e aí o Michael entrou ali na ala direita também, gerando mais espaço. O Flamengo conseguiu, com volume de jogo, essa goleada por 5-1 com alívio. Time, por enquanto, né, está na liderança do Campeonato Brasileiro, consegue essa vitória importante aqui no Recife contra um time já rebaixado. Depois dessa derrota, o Sport agora matematicamente está rebaixado, então era uma vitória que era meio que fundamental para o Flamengo, era importante, era decisiva, e ele consegue, diante desse cenário de 2 expulsões, o que deixa um sinal de alerta ligado por conta da primeira metade do primeiro tempo, ali quando o time estava perdendo por 1-0 e não conseguia encaixar o jogo. O Felipe Luiz falou sobre essa visão dele na partida e também o próximo jogo, que é um clássico contra o Fluminense, ainda com muitos desfalques. Claro que nenhum treinador gosta de ter desfalques, eu gosto de ter todos à minha disposição. Alguns desfalques são forçados por algumas lesões, outros pelo complicado que foi o calendário espremido, né, para caber todos os jogos. Mas, sinceramente,
do jeito que foi a semana de treinamentos, do jeito que foi a preparação e do jeito que eu acredito na qualidade dos meus jogadores, sabia que sim, poderíamos ganhar o jogo. O que eu não esperava era que começasse dessa forma tão ruim, né? E por outro lado, sabia também do nível que o Douglas treinou durante a semana, durante não só essa, senão as outras semanas quando ele vem sempre treinar com a gente, e eu acreditava que ele merecia essa oportunidade. Foi meu jogador no Sub-17, estou muito feliz pelo gol dele, um jogador que tem um talento e um futuro pela frente. E a concorrência é muito grande, né? E por isso também é importante que o Juninho volte a fazer gols e volte a se sentir importante dentro do que é a equipe. Sinceramente, não sei. Não sei. Eu sei que o Carrascal joga na segunda, se eu não me engano. Não temos meias, né? Na equipe, meias de origem mesmo. Agora, nesse momento, sem o Arrascaeta, sem o Carrascal. E durante a semana fiz alguns testes, né? Eu optei por essa escalação hoje. Mas conforme forem passando os dias, vamos ver a evolução do Léo, do Pedro, do Jorginho, do Alan, de todos os jogadores que estão no departamento médico. Eu acho difícil que qualquer um deles esteja à disposição do Fla-Flu. E também é difícil que os convocados cheguem em plena forma. É uma coisa evidente, né? Se você viaja e chega no dia do jogo, dificilmente você vai estar em plenas condições. Mas alguns deles, não tenho dúvida, que são jovens e vão estar aí, se colocar à disposição de ajudar. E vendo como eles chegam e como foram os jogos das seleções, eu vou tomar a decisão que eu acho que é a melhor. Flamengo então com esse jogo muito importante para dar também confiança aos outros atletas, como o Juninho, que conseguiu fazer um gol, o próprio Douglas Telles fez o primeiro gol dele como profissional. O Everton Cebolinha, que entrou muito bem na partida também, gerando bastante chances, inclusive o gol do Juninho saiu depois de um chute dele. São as boas notícias diante de muitos desfalques e também um mal-estar grande aqui no Flamengo nessa saída também, por conta do Arrascaeta, que não está nem no banco nesse amistoso agora contra o México, que o Uruguai está jogando. Causou bastante desconforto aqui, que foi convocado, não ficou nem no banco nessa partida. Talvez ele jogue só na terça-feira contra os Estados Unidos, o que deixou o Flamengo bastante incomodado, porque é na véspera do Fla-Flu, Marcelo. Tá certo. Tá bom, Jufo, muito obrigada. Tá aí, então, o Felipe Luiz, né, ele precisa olhar o jogo inteiro. Não dá para olhar só o segundo tempo, que o Flamengo foi muito bom e foi muito bem, e aí ele falando e criticando a equipe na primeira parte. Como disse o professor, importante mesmo eram os 3 pontos. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo, né, que chegou ao topo máximo da tabela do Campeonato Brasileiro nessa reta final. O Flamengo, né, venceu o time do Sport por 5-1, enquanto o Palmeiras perdeu para o Santos e ficou ali nos 68 pontos. O Flamengo tá lá, ó, 71 pontos, líder do Brasileiro, 33 jogos. Todos os times agora alcançando, né, a marca dos 33 jogos. Acabou agora os jogos atrasados. Agora é rodada a rodada. O Flamengo alcançou 21 vitórias, mesmo número de vitórias do Palmeiras. O Flamengo tem 8 empates, o Palmeiras 5. O Flamengo com 4 derrotas é o time que menos perdeu na competição. Palmeiras 7 derrotas. O Flamengo tem ali, ó, só para vocês terem uma ideia, né, 69 gols marcados contra o Palmeiras 58 gols. Ou seja, o Flamengo tem o melhor ataque da competição. O Flamengo levou apenas 21 gols, enquanto o Palmeiras levou 29. Ou seja, o Flamengo tem a melhor defesa da competição. O Flamengo tem ali um saldo de 48 gols e o Palmeiras um saldo de 29 apenas. Ou seja, o Flamengo tem o melhor ataque, a melhor defesa, o melhor saldo de gols e agora 3 pontos de vantagem também na liderança. Cara, vou falar pra vocês, galera, o Flamengo pode até oscilar ali durante a partida, né, fazer um jogo bom, outro jogo ruim, mas não dá pra negar que o Flamengo tá liderando todos os quesitos. O Flamengo tem a melhor defesa, melhor ataque, melhor saldo de gols, o artilheiro da competição. Ou seja, o Flamengo é o líder. Então, assim, eu acho que, né, lógico, vale, né, todas as avaliações do que acontece em campo. Lógico, nós queremos ali ver o Flamengo, né, vencer jogando bem. É lógico que isso todo mundo quer. Mas quando você olha para esses números, mano, todos os argumentos vão caindo por terra, porque é o time que tem melhor em todos os quesitos, frente a todos os outros que agora também estão com os mesmos 33 pontos. Então eu acho que, né, lógico que nós queremos ali melhorias, né, dentro de campo, mas não dá para negar que o Flamengo faz uma campanha de campeão, né? O Flamengo faz uma campanha de campeão.
Tanto é que está aí alcançando, né, marcas históricas frente aos seus adversários. A vantagem do Flamengo, né, ali nos quesitos para os seus adversários é enorme. Então, eu sinceramente entendo, né, ali alguns torcedores, né, alguns analistas até criticar. Não dá para negar que o que importa nessa reta final agora para o Flamengo são as vitórias, que vai levar o Flamengo, se Deus quiser, a mais um título do Campeonato Brasileiro. Jogar bem? Lógico que isso é bom, mas, cara, nessa reta final, o que importa mesmo são as vitórias, pontuar para você chegar até esse título, beleza? Então, estamos aí, ó, topo da tabela do Brasileiro, liderando todos os quesitos e também esperando o dia 29 para a grande finalíssima contra o time do Palmeiras. Lembrando que muita gente, né, ficou exaltando o Palmeiras já é campeão. Só esse ano o Flamengo venceu os 2 confrontos contra o Palmeiras pelo Brasileiro. Vai para o 3º jogo agora. O Flamengo venceu em São Paulo e venceu no Rio. E agora vai ser em campo neutro a grande finalíssima da Libertadores da América. Mas antes disso, temos aí alguns jogos, né, desse Campeonato Brasileiro ainda, né, pela frente. Se Deus quiser, vai dar tudo certo pro nosso Mengão, tanto na Libertadores quanto no Brasileirão. Estou confiante e falei para vocês que o Flamengo venceria o Sport e que o Palmeiras perderia pro Santos. Não deu outro resultado. Ó, vou deixar aqui os créditos pro canal da ESPN Brasil, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. A antizada está desesperada com o Mengão líder. Isso aqui, ó, isso aqui é a nossa paixão. Daqui a pouco eu volto, hein? E trago mais novidade. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!